Olá, esse é mais um Macro em Pauta, o programa de entrevistas da Exame. Eu sou André Martins, repórter de Brasil e Economia, e hoje recebemos aqui, estamos aqui no Hotel Roosevelt para entrevistar o ministro do Transporte, Jorge Santoro. Jorge, que era secretário executivo da pasta, está substituindo o ex-ministro Renan, que agora saiu para disputar as eleições. E o ministro vai falar um pouquinho sobre os planos, ele já que conversou muito com a Exame já em outros programas. Ministro, muito obrigado por ter aceitado o convite e arrumar um tempinho nessa sua agenda corrida, né? O senhor estava comentando sobre várias viagens. É verdade, a gente está com uma carteira de investimentos bem robusta de rodovias e ferrovias, acho que é a maior carteira do mundo. Os projetos estão andando, né? A gente está com muita coisa tramitando no Tribunal de Contas, muita coisa na agência. Aliás, acho que é o maior momento da agência com o volume de projetos lá que eles estão analisando. E eu acho que é um momento muito bom para o Brasil, porque o mundo está olhando para a gente e as perspectivas de crescimento de nossas exportações cada vez maiores. Então, ou seja, a gente está num momento muito importante para desenvolver infraestrutura e com uma estabilidade política e econômica que faz com que haja a atração de novos players no mercado e também de fundos de investimento que querem botar recursos nesses projetos. Ótimo. Antes da gente entrar na questão da carteira de investimentos, tanto de rodovias quanto ferrovias, eu queria perguntar para o senhor um pouquinho sobre o anúncio que foi feito na última semana sobre o Free Flow, que o governo decidiu suspender as multas e também ter esse período de adaptação, né? Foi explicado na coletiva, o senhor explicou também no evento que o senhor participou agora da SAP, sobre que as passagens estarão registradas no aplicativo CNH do Brasil. Isso vai resolver, de fato, a grande questão do Free Flow? Eu digo que eu passei no Free Flow e eu esqueci de pagar e fui uma das pessoas multadas. Eu queria entender, tem a questão das empresas pensarem em uma plataforma de pagamento, o CNH do Brasil vai avisar quando a pessoa tiver com a multa perto de vencer, como que vai ser esse processo para realmente solucionar essa questão do Free Flow? Acho que a questão importante é que a gente está fazendo uma transição do modelo, né? A gente herdou um modelo do governo anterior, construiu uma nova norma, que foi uma resolução do CONTRAN. Entretanto, essa resolução do CONTRAN, no prazo que ela previa de interoperabilidade entre as concessionárias e o governo, não foi cumprido, né? E esse não cumprimento foi muito ruim, né? Porque a ideia era, como você acabou de colocar, todas as informações de passagem já está disponível no aplicativo. Por que é importante estar ali no aplicativo? Porque o aplicativo avisa, qualquer tipo de multa que a pessoa tenha, vai aparecer lá, sinalizando que ela tem um comunicado novo. Recebeu uma multa, recebeu uma passagem. Então você vai ter lá um ícone claramente aonde ela passou no Free Flow. Veja, hoje, mesmo que a pessoa tenha o tag, ela não consegue conferir se aquela informação que a empresa de meio de pagamento está cobrando dela é verdadeira ou não. Mas com a CNH do Brasil, ele vai conferir, ele vai poder verificar se está certa a passagem, se ele confia naquela cobrança que ele pode pagar. Então isso vai melhorar muito a informação. A gente agora combinou com as concessionárias, deu mais 100 dias, porque o prazo inicial elas não conseguiram cumprir. E nesses 100 dias a gente conseguiu, com o SERPRO, avançar em várias evoluções. A grande discussão toda era qual era a maneira de passar os dados para o SERPRO. Então ficamos muito tempo discutindo se era API, se era mensageria. Aí agora houve uma decisão conjunta nossa com as empresas de ser por API. E isso eu acredito que muitas empresas em menos de 30 dias vão estar implementando a integração. Essa medida ajuda muito porque o nosso objetivo é evitar o que aconteceu com você. Lá na nossa norma prevê claramente que tenha na estrada o aviso que vai passar por um porte de pedágio eletrônico. Tem um aviso em cima da antena escrito pedágio eletrônico. Algumas concessionárias, entretanto, não colocaram essas informações. Então, elas estavam no modelo antigo. Então, a gente está combinado, de forma colaborativa, um esforço em conjunto, setor público e privado, a melhorar essa comunicação, evitar que as pessoas sejam surpreendidas, como você acabou de relatar, e nós tivemos 3,5 milhões de multas já aplicadas. É um número muito expressivo por um período de tempo, em algumas concessões, muito pequeno. Então, eu acho que a gente ajusta o modelo do Free Flow, melhora ele e faz com que ele seja realmente o que a gente espera dele. Uma redução de custos
para viabilizar projetos que não sairiam do papel, melhorar o preço das tarifas. Eu acho que a gente fez um ajuste de uma correção de rumo importante. Toda política pública precisa ter a avaliação dela. Foi feita a avaliação e a gente está corrigindo o rumo dela. Ali na frente a gente tem que fazer nova avaliação, corrigir o rumo. Quanto mais empresas migrarem para o Free Flow, o custo cada vez vai ser menor. Sim. E mais vai ficar comum as pessoas entenderem como funciona. Então, isso é um processo que a gente tem que trabalhar, mudar a cultura das empresas, do governo e das pessoas. Ótimo. Ministro, aproveitando, falando de política pública, uma outra implementada pelo Ministério foi a CNH do Brasil, né? A facilidade e a redução do custo para tirar a CNH. Hoje, alguns DETRANs, está tendo até uma fiscalização do Senatran, não estão implementando de forma integral as mudanças. Queria entender dentro do Ministério como que vocês estão observando. Vocês acham que ao fim do prazo de 180 dias, todos os DETRANs vão conseguir implementar todas as mudanças relacionadas à CNH do Brasil? A gente vê com muita tranquilidade que o prazo é mais que suficiente para todo mundo implementar. Entretanto, a gente tem a visão, né? E a gente todo dia recebe informações e denúncias que há uma resistência. Ou seja, mudar procedimentos, mudar formas como as coisas eram feitas, é sempre um processo muito difícil. A mudança da cultura leva um tempo. Então, alguns DETRANs têm mais dificuldade por questões técnicas operacionais, porque foi moldado toda a sistemática dele em cima dos DETRANs. Pra você ter uma ideia, alguns DETRANs ele não exercia política pública por ele terceirizava via autoescola. Sim. Então, isso ele nem pensava num modelo mais ágil, mais dinâmico como a gente está implementando. Então, ele demora um pouco mais, mas já passou do time em alguns estados, né? Então, a gente abriu as fiscalizações. Na maioria dos casos que a gente abriu junto com a CGU, na sequência, esse DETRAN consertou o problema. E agora a gente está... Hoje tivemos a notícia ontem de São Paulo resolvendo, permitindo a marcação dos exames dos instrutores autônomos. Falta a gente resolver ainda o Rio de Janeiro, falta a gente resolver Paraná ainda. E a gente, hora ou outra, surgem novas dificuldades na implementação. E a gente está tratando com muita firmeza, porque esse é um programa importantíssimo, é uma reforma microeconômica de redução de custos, jogar dinheiro para a economia e fazer com que a gente evite um gargalo daqui a uns 5, 6 anos da gente ter poucos motoristas profissionais habilitados a transportar carga no Brasil. Isso é um problema sério que a gente já diagnosticou e a gente precisa formalizar isso. Então a gente está avançando passo a passo. Na próxima semana a gente está para lançar o portal das autoescolas e o portal dos instrutores autônomos. Dentro da CNH do Brasil você vai poder escolher em cada estado da federação aonde tem a autoescola, onde tem o instrutor, e ele vai poder identificar qual que ele quer fazer suas aulas práticas. Eu acho que isso é muito interessante e a CNH do Brasil vai se consolidando como um aplicativo, uma forma de inovação, de uma solução tecnológica que melhora a comunicação do usuário com o governo e com os operadores privados. E se um DETRAN, fim do prazo de 180 dias, não estiver cumprindo na totalidade as medidas, o que acontece, ministro? Então, a gente já tem esses 3 casos que eu citei que eles não estão cumprindo, a gente está abrindo a fiscalização. Se a gente não identificar nenhuma motivação técnica relevante para justificar esse atraso, o próximo passo são as punições e até a intervenção no DETRAN. Então, a gente não vai deixar de cumprir a norma e a gente vai chegar a esse ponto, infelizmente. Essa semana, eu ainda vou conversar com alguns governadores alertando do problema, que estão com essas inspeções em andamento, para a gente evitar ter que fazer uma intervenção num DETRAN, colocar um interventor. Acho que é um ato muito gravoso e desnecessário. Eu acho que tem como a gente avançar na política pública e todo mundo sair ganhando com isso. Ministro, falando um pouquinho da carteira de concessões rodoviárias, né? Quando a gente conversou no fim de 2025, no nosso programa Exame Infra, inclusive, o senhor falou que teria entre 10 a 12 leilões rodoviários neste ano. Esse número se mantém? Qual que é as dificuldades, né? A gente está em ano eleitoral, existiu já alguma adequação ou esse número se mantém? Não, o número se mantém de rodovias, é esse o número. A gente está com os projetos já bem maduros.
E eu acredito que a gente vai conseguir manter essa quantidade de projetos. Claro que o período eleitoral, muita gente fica falando, isso vai atrasar quanto período. Não é o problema. O nosso problema hoje é que a gente está com uma carteira enorme de rodovias, uma carteira enorme de ferrovias. E a NTT acaba virando um gargalo, porque ela não tinha tradição de ter tantos projetos ao mesmo tempo. A gente está dando apoio, com equipes apoiando nas audiências públicas, para a gente poder avançar em algumas audiências públicas que estão precisando ser abertas. Agora, em maio, a gente vai ter vários anúncios de novos leilões, já está no cronograma da diretoria, a gente faz reuniões sempre com a diretoria da NTT para ver como é que está indo os cronogramas, tirando dúvida, ajudando, e a gente tem as ferrovias, né? Quando a gente olha para as ferrovias, ela acaba, não que ela atrapalhe o fluxo das rodovias, mas ela gera uma pressão maior dentro da NTT para poder liberar os projetos. A gente tem que ter muito cuidado para a gente não errar. Não adianta eu botar um projeto de qualquer maneira porque eu quero obedecer a quantidade de projetos. E a gente tem tido esse cuidado, a NTT tem tido esse cuidado, a gente está fazendo revisão, a gente teve a renovação da FCA agora. Então, quando a gente vai aprovar o plano de outorgos que veio da NTT, a gente faz uma nova conferência para a gente ter projetos mais seguros e as pessoas consigam participar dos processos. A gente tem clareza que a gente vai conseguir cumprir essa meta de 10 a 12 projetos esse ano ainda, de rodovias e ferrovias. A gente está estudando uma carteira nova, que é a dos terminais logísticos da Infra SA, que ficou parado muitos anos. Eu tenho contratos terminando, então a gente deve licitar 20 terminais logísticos ainda esse ano. Então é uma novidade, que não falei isso para ninguém. A gente já qualificou 5 terminais logísticos, vamos qualificar mais 15 em breve no PPI. Eu acho que até o final do ano a gente também vai ter uma nova carteira, só que de terminais logísticos, que integram nessa nova solução de ferrovias que a gente está propondo para o país. Que é interligado muito com os portos, né? Inclusive, ouvi de muita gente uma curiosidade sobre o ferroanel. O que o senhor já consegue adiantar, que ele vai estar dentro da Malha Oeste, né, se eu não me engano. Qual vai ser o valor que vocês já têm de estimativa de investimento para esse projeto, que você pode detalhar? O Ferroeste, a gente tem um projeto da década de 60 aqui de São Paulo, né? O governo passado, para conseguir viabilizar o ticket, na renovação da MRS, colocou uma obrigação da MRS fazer a segregação da malha, mas não total, só um pedaço, para permitir o trem de passageiros de Campinas para São Paulo. 3 bilhões. O ferroanel de São Paulo custa 6,5 bi. E por que eu falo isso? Porque quando fizeram o Rodoanel de São Paulo, já prepararam para receber o ferroanel. Então houve um planejamento lá atrás, há 20, 30 anos atrás. Até o governador era o atual vice-presidente Alckmin. Então está pronto essa infraestrutura, tem as fases de domínio, então isso reduz os custos da obra. A gente colocou como investimento adicional na Malha Oeste, mas estamos tratando também com a MRS uma discussão, abrimos uma discussão em que ela trocar a obrigação de fazer a segregação da malha para o TIC pelo ferroanel. Vai aumentar em 3 bilhões, mas eu faço um investimento só em vez de fazer 2. E a solução é muito melhor. Eu tiro completamente a carga de dentro de São Paulo, libero o estado de São Paulo para melhorar e desenvolver os trens de passageiros aqui no estado, dou a possibilidade de conexão da Malha Oeste com a Malha Paulista, com a Malha da MRS e também com o novo projeto que a gente está licitando, que é o Arco Ferroviário do Sudeste. Com isso a gente vai ter um arco ferroviário saindo de Corumbá, indo até Cariacica, em que a gente vai acessar mais de 15 portos da região sudeste. Isso vira uma integração ferroviária muito importante, muito relevante para a logística do país. E dentro das questões de rodovia, onde entra o Ferrogrão? Acho que o edital está previsto para esse ano e o leilão para o ano que vem, mas foi um projeto que teve muitas idas e vindas, né? O leilão realmente vai acontecer no ano que vem? O edital vai? Nossa previsão, o leilão é ser esse ano. Esse ano mesmo? André, assim, a gente está com um projeto no TCU, houve uma suspensão do ministro Ben-Querer, que é o relator do projeto. A gente reverteu essa decisão, explicou os pontos que estavam em dúvida. A parte técnica toda dentro do TCU, acho que mais 15 dias, a gente entrega os documentos que a equipe do TCU solicitou para a gente, complementares. A gente, com isso, complementa a instrução totalmente no TCU e provavelmente esse processo vai à apreciação do TCU no mês de junho.
Em paralelo, está tendo a discussão no Supremo, né, da supressão da reserva ambiental ali no Pará, de Manchim. Já tem 2 votos a favor do projeto, foi suspenso o julgamento 2 vezes. A gente acredita que essa pauta volta ainda esse mês de maio e deva concluir o julgamento. Tudo leva a crer, pelas conversas que a gente teve com os ministros, que tende a haver uma aprovação lá no Supremo. Não sei se vai ter alguma condicionante ou não, mas de qualquer maneira a gente está com um projeto muito bem modelado, em condições de ir a mercado, e eu acredito que a gente publica o edital ainda no final do primeiro semestre e com leilão no segundo semestre. Não vai passar para o ano que vem, não. Espero que não. A não ser que tenha alguma intercorrência nova, judicial, alguma coisa, mas eu acredito que não. É um projeto importante para o Brasil, conecta com a hidrovia, né, do Tapajós, e tem um custo logístico, talvez seja o menor custo logístico do país e a maior captura de carbono do país. Muita gente questiona o projeto, porque ele tem um capex muito grande. Sim. E tem um desafio de engenharia relativamente alto, mas a gente entende que todo projeto Greenfield tem esses desafios. E o maior desafio do projeto é a financiabilidade dele, e a gente tem trabalhado com o BNDES com uma possibilidade de ter uma linha própria para a ferrovia de financiamento, com prazos mais longos e que evite o pagamento de amortização no período do CAPEX. Isso ajuda muito num projeto de longo prazo, com muita saída de caixa no início do projeto, que é um projeto Greenfield de ferrovia. Então a gente está construindo essa solução. O BNDES em breve já anunciou o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, que está finalizando essa linha de crédito e eu acho que em breve vai ser aprovado na diretoria do banco. Ótimo. Ministro, a gente está caminhando para o final, né? O senhor tem várias agendas aí, vai viajar daqui a pouquinho. Tenho 2 perguntas finais. O senhor comentou nas últimas semanas, não sei se foi no mês anterior, sobre medidas para mitigar efeitos que a guerra do Irã, Israel e Estados Unidos pode causar aqui nas concessionárias, principalmente nas concessões rodoviárias. Essas medidas já foram implementadas? Elas ainda estão em discussões? Quais seriam elas? A gente está com uma política pública para dar conforto para a NTT, né, a resolver esse problema. Hoje eu já recebi a tabela nova do material betuminoso, crescendo 15,7%. Então a concessão não prevê uma flutuação tão grande de preços. E a gente sabe que isso é sazonal, é um problema geopolítico, de conflito armado, que não é um problema brasileiro, é um problema externo trazido para cá. Então a gente tem que ter um mecanismo novo que a gente vem discutindo há muito tempo para incluir nos contratos, que a gente vai fazer em 2 etapas. Uma primeira etapa para resolver o problema imediato, que é incluir como atualização extraordinária, automática, em caso desse tipo de flutuação de preço. E a gente vai publicar uma consulta pública em relação a uma nova fórmula paramétrica em relação às discussões de custos em relação a essa parte que é muito influenciada pelo câmbio. Então a gente, em vez de ficar com atualizações só no IPCA, uma parte do projeto a gente vai ter uma fórmula mais paramétrica, ou seja, usando diversos indicadores econômicos. Isso já foi usado no passado, foi abandonado. A gente está há mais de 1 ano estudando isso, acho que a gente chegou num nível ótimo. Vamos colocar em consulta no mercado para ver a opinião das pessoas, a opinião dos especialistas, e aí essa regulação mais completa fica para o final do ano, até passar o período todo regulatório, mas agora, de imediato, a gente está prestes a soltar uma política pública para dar conforto, como foi na Covid, como foi resolvido. A primeira agência do mundo a resolver a questão do Covid foi a NTT, e novamente a gente vai se antecipar ao problema e dar uma solução, endereçamento para essa situação. Ótimo. E juntando rodovias, ferrovias, o quanto que o governo, né, através do Ministério dos Transportes, pretende ter de investimento contratado até o fim do ano? Eu lembro que o senhor tinha falado de 180 bi, não sei se era juntando os 4 anos, mas o quanto que tem de previsão? Hoje nós temos contratado 240 bi. Já contratado. Já contratado. A nossa ideia é completar 400 bi, fazer os leilões de ferrovia e rodovia até o final do ano, que vai somar 400 bilhões de contratação em concessão na área de infraestrutura e transporte. É muito relevante isso. Isso aumenta muito a responsabilidade de toda uma integração cadeia produtiva na construção civil, na parte das indústrias que vão fornecer, na parte da mão de obra.
é uma pressão muito grande que nós vamos colocar no mercado para os próximos 10 anos, todos esses contratos. André, se você olhar em 35 anos de concessões rodoviárias só, do passado, a gente investiu 170 bilhões. A gente já tem contratado em 3 anos mais do que foi feito em 35 anos. E com as ferrovias somando com a carteira desse ano, nós vamos chegar a 400 bilhões em capex de projetos para os próximos anos. Então, é muito relevante isso. Isso faz com que a gente tenha clareza que a gente não pode parar. Por isso que a gente já tem contratado em estruturação quase 40 projetos lá no Ministério, junto com a InfraSA, com o BNDES, com o IFC, com o BID. Então a gente tem vários parceiros. Para o próximo ciclo, né? Para o próximo ciclo, já deixar já a carteira andando. Veja, quando a gente entrou no governo, a gente tinha pouquíssimos projetos estruturados, pouquíssimos projetos estruturados. Ferrovia nenhum, rodovia a gente tinha alguns. Então quando a gente padronizou os documentos, os editais, com a política pública, a gente montou uma fábrica de projetos. E muito importante para o Brasil, porque a logística que o Brasil necessitará para os próximos anos é cada vez maior, para a gente reduzir o que eu acabei de falar na palestra ali agora, precisamos aumentar a produtividade da economia brasileira. Para aumentar a produtividade, eu tenho que ter um custo logístico compatível com o tamanho que o Brasil, o desafio que o Brasil vai enfrentar de pular do 5º lugar em volume de tonelada exportada para o 2º lugar do mundo, que é a previsão que a gente tem olhado a maior parte dos analistas. Ótimo, ministro, agradeço. Uma rapidinha, qual que é o grande desafio de secretário de pular de secretário para ministro que o senhor está vendo aí nesse O desafio início? é ter que fazer as entregas das obras políticas, então aumenta muito mais a minha agenda de viagens, e a rotina que a gente tinha antes era mais de back-office, né? Então, assim, a gente preparava as coisas e o ministro Renan fazia os comunicados, a organização política. Agora eu também tenho que fazer essas conversas mais estruturadas dentro do governo, né, para poder destravar projetos. A gente não, o ministério não é independente dentro do governo, nenhum ministério é. Então a gente tem que construir essas relações dentro do governo e fora do governo para a gente poder avançar com essa carteira da logística brasileira. Ótimo. Ministro, agradeço novamente. Obrigado. Até a próxima. E agradecer você que nos acompanhou até aqui. Siga a Exame no YouTube, nas redes sociais. E nos acompanhem sempre. Até o próximo Macro em Pauta.